Então, pessoal, o ouvido. Nosso ouvido, nós temos que ser afinados. Como é que nós somos afinados? Nós somos afinados nós tendo um bom ouvido. Nós temos que ter um bom ouvido. Agora, outra coisa muito boa, uma dica fantástica. Se grave toda vez que você cantar, pessoal. Se grave. Não precisa ser toda vez que você cantar, mas assim, umas 50% das vezes que você cantar, se grave e se ouça. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha da voz. Nós não podemos ter vergonha da nossa voz. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Nós temos que aceitar a nossa voz como ela é. Muitos de nós, às vezes, somos criticados. Como eu falei pra vocês, eu dei o exemplo esses dias, que eu fui cantar no lugar e me chamaram de lobo. Que eu uivava, vai começar os uivos. Passei por isso, pessoal. Não, essa pessoa não entendia nada. Vocês não tem que dar ouvidos a pessoas que não entendem nada de canto, de colocação de voz e de técnica vocal. Não, porque vocês entendem, porque vocês estão buscando, vocês estão estudando. Então, vocês estão um patamar acima dessas pessoas que criticam sem entender nada. Então, você simplesmente, a gente filtra, né, aquilo ali, não me agrega em nada, então eu nem ouvi aquilo ali. Aquilo ali, o que vem de baixo não te atinge. Agora, aceite a sua voz do jeito que ela é, tá? Ah, mas eu sou homem e a minha voz, ela não é uma voz tão grossa, ela não é uma voz tão encorpada, não parece ser uma voz masculina. Não existe isso de voz masculina e voz feminina, pessoal. Cada um tem a voz que tem, ok? Como eu sempre falo para os alunos, nós devemos nos aceitar da forma que nós somos. Nós fomos constituídos dessa maneira e o universo ele nos cria da maneira perfeitos. Nós somos perfeitos, nós somos únicos na face da Terra. Ninguém é igual a ninguém. Nós podemos ter comportamentos semelhantes ao tal, timbre semelhante ao tal, mas não quer dizer que nós somos parecidos. Ninguém é igual a ninguém. Nem mesmo gêmeos são iguais a si, aos outros, por causa que sempre tem uma coisa que é diferente. O lado esquerdo é diferente do direito, o direito é diferente do esquerdo, e assim por diante, tá? Então nós devemos nos aceitar nossa voz do jeito que ela é. Ou seja, uma boa forma de você se autoaceitar a voz que tem é você se escutando. Então você, por exemplo, você cantou 1 hora. Grave pelo menos meia hora desse seu canto. E se escute. E escute essa meia hora inteira. Até porque, pessoal, se você escuta o que você cantou, você grava e escuta, você também vai vendo pontos em que você precisa melhorar em cada música. Isso é muito bom. Eu mesmo, hoje, eu cantei 1 hora e 40 minutos. Não foi 1 hora e 40, 1 hora e meia. Uma hora e 40 porque tem a troca de uma música para outra e tal. Mas foi 1 hora e meia cantando. E eu escutei essa 1 hora e meia. E por que eu digo isso? Porque eu chego e escuto o que poderia sair diferente naquela música tal, que eu poderia fazer num outro registro, ou então aquela parte que me faltou ar, eu preciso trabalhar, sabe? Você vai pontuando pequenas coisas. E outra coisa também, aproveitando, pegue e note a música tal, eu fiz assim, assim, assado. Eu poderia ter feito assim, assim, assado. Quando você for cantar de novo ela, se gravando novamente, é claro, você pega aquele papel que você anotou e você lê. Você já matuta tudo que você tem que fazer e depois bota em prática. E também grave novamente. Tá? Essas são dicas perfeitas e maravilhosas, então, para ajudar vocês na autoaceitação da voz, que muita gente tem vergonha da voz. O homem, por exemplo, você tem uma voz mais uma voz mais leve, mais para frente, menos grave, menos para trás. Então eles tentam encorpar essa voz, tentam fazer uma voz lá para baixo. Como eu falei para vocês esses tempos aí, eu vi um vídeo de um cara, um homem, aí na internet ensinando as pessoas a falar como machos. Nós temos que falar como macho. Aí ficava ensinando a fazer vocal fry, a jogar a voz dos alunos dele. Nem dá pra dizer que são alunos dele, porque isso não é uma aula, pessoal. Isso é uma destruição vocal. O cara ensinando a galera a fazer vocal fry pra voz descer lá pra garganta, pra ficar falando na garganta. Aí estão falando como machos. Esses caras vão falando como machos, assim, por uns 5 anos na garganta. Daqui a pouco eles têm que fazer fonoaudiologia, porque destruiu a garganta, destruiu as pregas vocais. Então, cada um de nós temos a voz que temos, independentemente daquilo que disserem. Mas meu timbre, eu queria ter um timbre diferente. Eu também não gostava muito da minha voz, pra falar a verdade pra vocês. Eu também não gostava. Lindos, na época de 2015 eu tava estudando já tava no reformatório. 16 também, 14, vamos dizer 2014. Eu não gostava muito da minha voz antes do reformatório. Foram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas aulas. A professora Lilian Farai, saudosa professora Lilian Farai, falava que
nossa cabeça, ela na verdade ela é uma caixa de som. Nós reproduzimos aqui tudo aquilo que o ouvido ouve, filtra, ele reproduz. Só que ele não reproduz da forma que tal pessoa fez, não. Ele reproduz da sua própria forma. Então, nosso ouvido, ele é autocriativo, porque ele já forma uma maneira de cantar, de entoar aquilo que nós ouvimos já na nossa maneira. Então, ele vai reproduzir, mas à nossa maneira, o ouvido. Ele apenas vai tentar imitar aquilo do outro, se nós quisermos. Claro, se nós quisermos fazer imitando ou cover, enfim. Mas se nós queremos fazer uma versão nossa, livremente o ouvido, apenas escutando, ele já vai fazer, né? Então perceba que coisa maravilhosa. Então nós temos que trabalhar nosso ouvido, pessoal. Uma boa maneira de trabalhar o ouvido, então, claro, é gravando e se escutando. Ah, não quero gravar meia hora. Grave essa meia hora, tá? Mas eu vou cantar 1 hora, então grava meia e canta 1 hora. Então, se você quiser cantar 1 hora, gravar 1 hora inteira, grava também. Não tem problema nenhum. Quanto mais você se ouvir, melhor, tá? Já falando sobre se ouvir, eu queria dar uma dica também. O pessoal colocar a mão no ouvido, pessoal. Você já deve ter visto alguém cantando e que coloca as mãos no ouvido. Às vezes nós estamos cantando com caixa de som e essa caixa de som, ela é muito potente, digamos. Eu tenho uma caixinha de som que ela vai a 300 watts de potência, 350. Isso é muita potência e eu ainda aumento um pouco o volume às vezes. Então percebam que para eu poder ouvir um retorno vocal, para mim começa a ficar difícil. Como eu falei para vocês, a minha voz ela não é uma voz grande e volumosa, ela é uma voz médio pequena. Então eu preciso ter um retorno auditivo e eu não tenho earphone. Então eu tenho que fazer aqui. Também existe um outro aparelho que é melhor ainda do que você usar as mãos, que é um fone, que agora me fugiu o nome, mas ele é assim, ele é um fone que você coloca nas 2 orelhas, ou você pode tirar uma, enfim, e ele te dá um retorno aqui. Fica como se fosse um tubinho, e tudo que você canta vai para suas orelhas direto, você ouve um retorno maravilhoso. Se você botar as mãos assim, como eu tô fazendo agora, você começa a se ouvir também. Que a nossa voz, aquela voz que sai para o mundo ouvir, não é a voz que nós ouvimos dentro da nossa cabeça. Essa aqui é a tal da voz de caveira, a voz da caveira. Essa aqui não é bem a voz que nós ouvimos, ela é muito mais não é menos amplificada, mas ela é muito entubada. Essa nossa voz que nós ouvimos dentro da nossa cabeça. A voz verdadeira nossa, se nós fizermos as 2 mãos aqui assim, aí de fato nós estamos ouvindo a nossa voz, que se nós não fizermos isso, não, nós não estamos ouvindo, tá? Nós estamos ouvindo a voz que a cabeça está reproduzindo em si, só que é toda uma voz entubada, tá? Então esse aí do fone também é muito bom para ajudar. Grave-se, se ouça. E uma outra dica também daí, falando sobre afinação, se alguém ficar com dicas sobre afinação, use algum instrumento. Ou você não tem instrumento, você tem um amigo que tem um instrumento, vá na casa dele e vá tocando as notas. Simplesmente vá fazendo o dó, ré, mi, fá, dó, ré, ré, dó, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, e repita, repita várias vezes, que o teu ouvido vai se familiarizando com as notas e isso também vai trabalhando a afinação, ok? Então essas são algumas dicas, espero que vocês tenham gostado. Amanhã sai o nosso vídeo da colocação de voz parte 10 da nossa série fantástica e eu aguardo vocês lá.